Quero iniciar aqui, retomar, com dois conceitos que eu considero são importantes para a compreensão da noção de coronelismo que o Victor Nunes Leal está trazendo. Primeiro é o mandonismo, o segundo é o clientelismo. Como eu disse, o mandonismo é parte das características do coronelismo. Contudo, ele é anterior ao coronelismo e persiste após, digamos, o período em que o Victor Nunes Leal está analisando. Característica fundamental do mandonismo é a perseguição aos adversários. E a perseguição que leva às vias de fato, não é uma perseguição exclusivamente política, né? E aí o Vitor Nunes Leal cita aí, né, para os amigos pão, para os inimigos o pau. Na verdade, ele está dizendo que não é só simplesmente a perseguição na lei, na utilização de recursos prioritários para aqueles que são próximos a vocês, mas na característica do mandonismo que de fato é da coerção física, né? E o que ele está dizendo com relação ao mandonismo característico da Primeira República? Ele se diferencia do mandonismo do período colonial, até porque essa autonomia que os mandões tinham durante o período colonial tinha muita relação com a dificuldade de comunicação, com a dificuldade de transporte, que cada vez mais vai se matizando dado o desenvolvimento da comunicação e do próprio transporte, né, da integração do país. Por óbvio que a gente não pode falar de uma comunicação dentro do Brasil que se compare com a de hoje, né, no início da Primeira República, mas comparada com a colônia é uma mudança considerável. E é o que acontecia, né, durante o período colonial, era como se esses chefes locais fossem de fato donos das suas localidades, né? Eu não sei se vocês se recordam do Nabucco falando sobre o sistema escravocrata, né? Ele dizia o seguinte: olha, existe uma legislação para o país e existe a completa ausência de legislação que funcione, né, na vida real dentro das fazendas, porque não existe fiscalização, é como se todo esse mundo das leis que existem do lado de fora, né, que já estabeleciam, por exemplo, limitações a castigos físicos para os escravizados, não existisse dentro das fazendas. Isso no século XIX. Imaginem durante o período colonial, né? Então, de fato, esses chefes locais tinham uma autonomia em relação à coroa, em relação ao Estado, né, central, que era muito grande e que não tem comparação com o que acontece na Primeira República. Por isso que ele vai dizer que o mandonismo segue, claro, né? Eu já falei aqui, né? A coação física ela está muito presente, mas ele não é a única característica do coronelismo e ele assume um caráter bastante diferente num contexto de decadência desses senhores rurais, que certamente não era o contexto aí do Brasil colônia. E o clientelismo, né? O clientelismo também já existiu antes, existe depois, existe no Brasil, existe fora do Brasil, não tem as especificidades do sistema coronelista. Aí eu trouxe aqui um trecho de um artigo recente do Miller que fala, fazendo um pouco essa comparação com o clientelismo do passado e o clientelismo do presente, para ajudar vocês a perceberem que eles são parte do coronelismo, mas não são a estrutura do coronelismo em si, né, dado que esse é um sistema. No início, o clientelismo se referia apenas à compra do voto do eleitor pelo candidato ao cargo de representante político, seja pela oferta de benefícios obtidos com recursos públicos, seja com recursos do próprio candidato. Geralmente, o pagamento pelo voto se dava com cargos na administração pública, redução de impostos, dinheiro vivo, alimentos ou tratamento de saúde. Atualmente, passou a ser entendido mais como uma relação de troca entre eleitores e candidatos do que uma relação estritamente comercial. Claro, gente, isso não significa que não exista a compra de votos no presente, a gente sabe que existe, inclusive em larga escala, e também não significa que durante o período anterior também não houvesse essa caracterização do clientelismo como uma relação de troca entre eleitores e candidatos. Mas é só para frisar que o clientelismo é um fenômeno que vai além e também é anterior ao coronelismo, que é parte dele, mas não na sua completude, dado que o coronelismo é um sistema. Não me cansarei de dizer isso para vocês, porque isso é estruturante do pensamento do Victor Nunes Leal. Como eu falei nessa aula, eu quis trazer para vocês a visão do próprio Victor sobre o coronelismo, não a visão de outros autores, né, já que as interpretações são inúmeras, né, dada a centralidade do conceito. E para fazer isso, eu peguei um texto do Victor que ele escreveu em 1980. Nessa data, o José Aurélio de Carvalho, né, que é o historiador, aí, cientista político, que faz o prefácio à 7ª edição, que eu já falei aqui com vocês,
convidou Victor Nunes Leal para dar uma aula magna, né, de abertura do primeiro doutorado em Política e Sociologia do Brasil no UPERJ, 1980. Quando dessa aula, ele escreveu um texto bem curtinho que eu deixei para vocês lá no Google Classroom, tá na nossa biblioteca. Sugiro fortemente a leitura complementar, principalmente para quem está interessado em fazer o artigo ou o seminário numa comparação ou sobre o coronelismo em chá de voto. E é um texto bem curtinho que eu acho que sintetiza bem aqui o pensamento dele e a atualidade do pensamento dele quando ele está falando ali na década de 80, mas que serve para nós agora em 2020 também. Primeiro ponto fundamental. O coronelismo é datado. Ele é um fenômeno típico da Primeira República, ou seja, não existiu antes e mesmo hoje o que existe são reminiscências do sistema coronelista e não tal qual o Vitor estava analisando aí na Primeira República, né? Então, por que ele só pôde existir na Primeira República da maneira como ele estava analisando, né? Começar na Primeira República? Porque é a partir da Constituição de 1891 que o Brasil se torna uma federação. É a partir dessa Constituição também que os governos, que os chefes dos governos estaduais passam a ser eleitos. E esse sistema coronelista, ele é completamente imbricado por esses dois fatores. Primeiro, pressupõe que o município e o Estado têm alguma autonomia política e orçamentária e pressupõe o sistema representativo, né? A gente está falando aqui da relação entre os chefes estaduais e chefes locais ou municipais para angariar votos e manter a sua situação política. Se não tem votação para escolher quem são os chefes locais e quem são os chefes estaduais, não faz sentido falar desse sistema. Por isso, é um fenômeno típico da Primeira República. Aspecto local da dominação política. O Victor começou, né, a sua tese pensando em analisar o município, mas ele percebeu que esse aspecto local da dominação política ele se refletia em círculos mais amplos e contribuía para dar uma totalidade própria a toda a vida política do país. Então, é algo que acontece no município, onde se dá a cena política, contudo, tem uma imbricação com outros entes federativos que faz com que se torne um sistema que ocupa a totalidade própria da vida política do país. A característica dominante da Primeira República para o Victor Nunes Leal é a decadência socioeconômica dos senhores rurais. Como eu estava dizendo, né, a diferença em relação aos mandões aí da colônia. Tem a diferença, né, da questão da comunicação, do transporte, mas tem uma outra também, né, a proeminência econômica nos séculos XVII, XVIII, depois mesmo no Brasil Império, e a decadência. Nesse ponto, eu só gostaria de destacar que o José Maria de Carvalho, né, no verbete que eu citei para vocês aí do CPDOC, né, do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, ele coloca que essa decadência socioeconômica dos senhores rurais pode ser questionada pelos dados. E aí, assim, não dá para jogar fora a obra por isso, de forma alguma. O próprio Victor dizia, estou aqui fazendo um trabalho baseado nos dados que tem acesso. E pensem, né, quais eram os dados que se tinha acesso na década de 40, né, muito limitados em comparação com o presente. Mas o próprio Zé Murilo diz que não considera que essa discordância dele em relação à decadência socioeconômica dos senhores rurais implique em um erro na argumentação dele, até porque a argumentação dele não se limita a isso, né? Mas essa questão da decadência está relacionada à própria queda, né, diminuição da força do mandonismo também na Primeira República. O segundo elemento, né, que fecha o argumento dele é o próprio engrandecimento do poder público, que passa a ter maior capacidade de reprimir esses próprios mandões. Então, é uma soma, né, de um lado, a redução do poder privado dessas figuras e do outro, o engrandecimento do poder público. Trata-se, portanto, de um sistema de compromisso, uma necessidade da liderança pública estadual de dispor de votos do senhoriato rural, que, por sua vez, necessitava do prestígio de empréstimo, como o Vitor coloca, dos governos estaduais. Então, nesse caso aqui, né, não dá para você pensar no coronelismo olhando apenas para a figura do coronel. Ele está extremamente, completamente relacionado com a figura aí desse chefe estadual, que tanto tenta se afastar da figura do coronel, mas que depende dele para poder
obter, para poder obter os seus votos, né, dispor desses votos aí. E aí eu queria destacar algumas dificuldades que existiam no processo eleitoral daquele período, né? Hoje em dia a gente tem programa eleitoral gratuito, TV, rádio, com o advento aí das redes sociais, né? Muitos candidatos, a gente já viu isso em 2018, mesmo com pouco tempo de televisão, conseguem, né, se conectar com o eleitorado, falar com um público amplíssimo, de maneira muito simples, inclusive sem utilizar recursos financeiros muito altos, né? Às vezes até de maneira gratuita. A gente sabe, claro, né, as implicações que isso tem, né, de patrocínio, enfim, né, a rede, aí, o subterrâneo da rede que faz com seus robôs, mas esse não é o meu ponto. Meu ponto é que, para uma liderança política estadual, chegar no eleitor, num contexto de um eleitorado predominantemente rural, a dificuldade era imensa. Portanto, se o coronel dependia do governador, do chefe de político estadual, do grupo político estadual, para poder levar, né, políticas públicas, enfim, benesses em geral para a sua população, por sua vez, esses políticos estaduais dependiam do senhoriato rural para poder acessar esse eleitorado e obter os votos desse eleitorado. Pensem num estado como Minas Gerais, com mais de 800 municípios. Não tinha mais de 800 municípios na época, né? Mas já era um estado gigantesco, né? O maior estado da federação. Como na Primeira República chegar em todos esses lugares, né? Com distâncias tão gigantescas que caracterizam o mundo rural. Então, existia essa relação de compromisso e de dependência, não só de um lado, mas também do outro. O Victor vai colocar aqui, em 80, que ele esperava uma desagregação mais rápida desse sistema coronelista, né? Ele fala no livro dele que do advento do rádio. O rádio já existia há um bom tempo, mas como na área rural brasileira, e até pouco tempo atrás, na verdade, né, existia muitos lugares na zona rural brasileira que não tinham acesso à energia elétrica, nessa época, então, era luxo, né, ter energia elétrica. Mas ele fala, por exemplo, dos rádios com bateria, que já faziam chegar, né, os programas de rádio no interior, o que levava ao surgimento de um debate político, acesso à informação. Ele está falando aí do aspecto da comunicação, né, do avanço da comunicação como uma forma de levar a informação para esse público e ser um vetor também da desagregação desse sistema coronelista. Ele relata também já em 48 o processo de urbanização e a esperança que ele tinha, na verdade, de que a combinação entre esses aspectos, vou entrar um pouquinho mais à frente em outros que ele considera importantes para isso, levaria uma desagregação mais rápida do coronelismo, né? E aí, em 80, ele já matiza um pouco essa informação, dizendo que ela foi mais lenta do que ele esperava, né? Claro que vários elementos colocados, uma ditadura civil-militar no meio do caminho, que, como a gente viu, né, afetou diretamente o próprio Victor, mas fato é que ele considera, nesse textinho que eu mencionei para vocês, que o sistema coronelista está em processo de desagregação. Não acabou completamente, mas a própria urbanização, a mudança, né, demográfica, estrutural da sociedade brasileira contribuiu para a desagregação desse coronelismo. Agora, surgem releituras do coronelismo, né? Como, por exemplo, o coronelismo midiático. Já na década de 80, autores começam a debater como esses antigos coronéis se converteram aí nos grandes donos das TVs, das concessões de rádio, como uma maneira de dialogar com o seu público, né? Então, um coronelismo renovado, né? De toda maneira, só reforçar aqui com vocês mais uma vez que nós estamos abordando o conceito de coronelismo, do coronelismo de chada e voto. Outros tantos existem, né? Então, para vocês dialogarem com esses outros, é importante conhecer o conceito clássico. Só voltando aqui, um minutinho. Tá. No prefácio do Zé Murilo, ele destaca algumas originalidades do coronelismo que eu gostaria de trazer aqui para vocês. A primeira delas é o enfoque sistêmico, né? Trata-se não de uma ação individual ou dos coronéis lá no município, sim uma caracterização da rede nacional de poder desenvolvida nesse período histórico, na Primeira República, que correspondeu à primeira experiência do federalismo.
como eu disse, não dá para ter coronelismo nessa conceituação sem uma relação, sem a existência de algum nível de autonomia dos entes federados, né? Porque esse chefe de poder do poder estadual não teria o poder que tinha, a proeminência que tinha, caso não existisse o federalismo, né? Dificilmente isso aconteceria da mesma maneira no Brasil Império, por exemplo. Então é importante destacar esse elemento. O outro é essa conexão entre município, Estado e União, entre coronéis, governadores e presidente. Trata-se de um jogo que envolve todos esses atores e que é um jogo que é estruturado, por um lado, pela coerção e, por outro lado, pela cooptação exercido nacionalmente. Não é só no interior do país, não é só no município. Aí eu vou trazer o Weber para vocês novamente, né? O Weber, vocês já viram, vocês já tiveram... alguns de vocês comigo, inclusive, né? Vocês já tiveram aí os 3 tipos de dominação do Weber, o debate que ele faz sobre legitimidade. E o Weber ele vai dizer que a melhor forma de exercer o poder não é por meio da coerção. Claro, por óbvio que a coerção faz parte de uma modalidade de exercício do poder, mas ela não é melhor, porque, no fim das contas, ela pode gerar revolta, porque as pessoas não estão convencidas e, muitas vezes, consideram injustas, né, aquelas modalidades de exercício do poder exclusivamente baseadas na coerção. Por isso, que como a gente viu na semana passada, o próprio Estado Novo, né, eu acho que eu mencionei o Weber semana passada também com Oliveira Viana, o próprio Estado Novo, né, era de um lado porrete, então, Constituição outorgada, partidos proscritos, perseguição, tortura, enfim, né, tudo isso que a gente já viu lá, o Estado Novo com Getúlio, isso era um lado. O outro lado era uma revolução educacional, comunicacional, então a gente vê ali, né, a utilização de modernos mecanismos de publicidade e comunicação, a criação do próprio departamento de imprensa e publicidade. Por quê? Porque eles também sabiam que a melhor forma de exercer o poder de maneira longínqua é por meio da cooptação, do convencimento. E aí o Weber, né? Aqueles que são dominados se mantêm como tal durante muito mais tempo se eles consideram que a dominação ela é legítima. Claro, você pode dizer, se você não fizer o que eu estou mandando, você vai ser preso, você vai ser torturado, você vai ser exilado, você pode ser morto. Mas a gente já viu na história da humanidade que muitas revoltas e revoluções surgiram mesmo em contextos como esses. Então, a melhor forma de fazer isso, aí o Weber já nos dizia, é de fato pelo convencimento de que aquela dominação é legítima. E como que se fazia isso durante esse período? Era por meio, né, dessa troca que existia entre o próprio eleitor e o coronel, né? O coronel, ele era aquele que comandava a política local, muitas vezes, né, com punho de ferro, mas é também aquele que é visto como o benfeitor daquela localidade, né? E como é que ele faz isso? A partir dessa relação que ele estabelece com o Estado e muitas vezes até com a própria União. Outro ponto importante que eu quero destacar aqui do trabalho do Victor é que ele rompe com um estilo dicotômico de analisar a política e a vida nacional, que era bastante expresso em polarizações. Então, vamos lembrar aqui, né? Sérgio Buarque de Holanda, né? O Semeador e o Ladrilhador, Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos, Casagrande, Senzala e tantos outros, né? O próprio debate que foi característico do século XIX, né? Conservadores e liberais. Nós vimos até com o Visconde do Uruguai, né? O texto também de Zé Murilo, que, na verdade, na prática, o próprio Visconde muda de ideia depois, então não dá nem para tratar de maneira assim tão estanque, né? E o Victor Nunes faz isso muito bem. Ele rompe com esse estilo dicotômico, ele combina diversas abordagens. Lendo o texto, vocês vão perceber que está presente na análise a questão econômica, a questão histórica, cultural, política, por excelência, né? Tudo combinado em várias abordagens, sem atribuir apenas uma variável, né? Um caráter explicativo exclusivo, excludente, né? Então, foi a herança ibérica, foi o processo de escravização. Não, ele vai combinar ali uma série de elementos que vão desaguar na conceituação dele de
de coronelismo, né? Então, eu acho muito interessante a abordagem que ele faz, porque, na verdade, esses autores que eu citei anteriormente, eles são de tradição muito mais ensaística. Ainda que muitos tratem o trabalho do Victor como um ensaio, ele não é, né? Ele de fato, um trabalho de ciência política moderna, com o acesso aos dados e as possibilidades metodológicas que existiam na época, mas ele trabalha com dados da realidade, né? Ele faz uma pesquisa de fato. E quando você vai pesquisar qualquer coisa no mundo real, você vai perceber que existe muito mais cinza do que preto e branco, né? A gente percebe a complexidade da realidade que não cabe numa teoria. Nós podemos sim trabalhar com os tipos ideais weberianos enquanto uma forma de organizar o pensamento, de expressar o que a gente está querendo dizer, né? Afinal, a realidade é muito maior do que cabe num paper ou num TCC da vida, mas é importante ter esse cuidado que o Victor tem aqui, né? Não é apenas, dificilmente você vai encontrar algo que seja unicausal, e é dessa maneira que ele chega nesse sistema aqui, né? Tão estruturante e importante para a história da política brasileira. Aí ele entra na indicações sobre a estrutura e o processo do coronelismo. Então vamos lá, o que é o coronelismo, né? Vamos aprofundar um pouco mais o debate sobre a questão. É basicamente o resultado da superposição de formas de regime representativo, né? Por isso que eu disse, quando você tinha cargos, né, que não eram eletivos, né, como por exemplo chefes locais e estaduais, não fazia sentido pensar em coronelismo, né, que é baseado nessa troca aí, né, busca pelo voto, né, e de uma estrutura econômica e social inadequada, né, econômica inadequada tem a ver com essa decadência do senhor rural a que ele se refere, né, o senhor rural ele precisa dessa relação com o Estado, dessa relação com a União, porque ele mesmo é uma figura decadente. Trata-se de uma forma peculiar de manifestação do poder privado. É sim uma manifestação do poder privado do coronel, mas é que ela está assentada num compromisso, numa troca de proveitos com o poder público. Esse poder público, por sua vez, está sendo progressivamente fortalecido enquanto o poder privado está decadente. Então, é um encontro perfeito aí, né? Enquanto o poder público se fortalece, o poder privado depende cada vez mais do poder público. Por sua vez, o poder público, pensando aí, né, principalmente no governo estadual, depende, né, necessita desses votos, porque a gente está falando de um regime representativo que se expande e de um regime representativo que agora, né, cada vez mais estabelece regras que não permitem, por exemplo, a eleição do bico de pena, né? O que era a eleição do bico de pena? Eu não precisava, o sujeito não precisava nem estar lá de corpo presente para poder votar. Eu pegava lá e votava por ele. Isso, com o tempo, foi sendo alterado. E de maneira mais profunda, aí, com o Código Eleitoral de 32 e a Constituição de 34, né? A criação da Justiça Eleitoral e uma série de regras para poder, né, dar um pouquinho mais de lisura para esse processo eleitoral no Brasil, né? Ainda era muito gradativo, a gente vai ter aí até muito recentemente falseamento de votos, né? Dá para dizer talvez aí até a instituição das urnas eletrônicas no final da década de 90, mas aqui de maneira muito mais aguda. Então, o poder estadual precisa dos votos, não consegue fazer isso, né, simplesmente numa canetada de cima para baixo, porque as novas regras estão sendo estabelecidas e, por sua vez, está aí o poder privado dos senhores sendo reduzido cada vez mais, tanto em prestígio quanto no âmbito econômico. Daí, os governos estaduais eles vão alimentar o coronelismo para obter o controle do eleitorado rural. Não custa lembrar que o eleitorado rural é 73% da população. Ninguém ganhava eleição nesse país sem os votos do eleitorado rural. Não tem como ganhar eleição no Brasil da Primeira República só com os votos das capitais. Então, os governos estaduais alimentavam o coronelismo nesse sentido. Esses, por sua vez, eram extremamente dependentes do poder dos coronéis e dos senhores de terra. Portanto, tudo isso só poderia acontecer baseado na antiga estrutura agrária brasileira, que foi aquela que eu mostrei lá no início da aula, né? Latifúndios dominando quase 50% do território brasileiro e mais de 90% da população agrária não, da população rural, na dependência desses senhores de terra.
E aí, quais são as características secundárias do coronelismo, né? Primeiro, a gente já falou bastante aqui, o mandonismo. O segundo é o chamado filhotismo. O filhotismo ele engloba o nepotismo também, né? Que é, se eu, por exemplo, colocar, favorecer os seus parentes, né? Seja por meio de cargos, enfim, da forma que for. Mas o filhotismo é um pouco mais amplo, né? Ele é basicamente o regime de favores aos amigos. E os amigos aqui, vamos lembrar lá da política do século XIX, né? Amigo tinha um conceito aqui de, na verdade, apoiador, né? Essa confusão que caracteriza a história do Brasil entre o que é público e o que é privado, né? Eu chamo aquele que é meu correligionário, que é meu apoiador, que tem acordo comigo na política de amigo. Então, regime de favores aos amigos, regime de favores aos apoiadores. Não tem aqui burocracia universal, lei para todo mundo, tem nada disso nessa história aqui, não. Não, é o filhotismo, mandonismo, falseamento dos votos, como eu disse, né? Reduziu, mas não acabou nesse período. E algo estruturante, desorganização dos serviços públicos locais, e eu quero me deter um pouquinho mais nesse ponto, né? Que tem a ver também com a ausência de uma universalização dos serviços, né? Então, você faz o bem para aqueles que te agradam, para aqueles que te apoiam, e deixa a Deus dará aqueles que são opositores ou os perseguem por meio da lógica mandonista. Então, a desorganização dos serviços públicos locais contribuía para esse sistema. Por quê? Vou citar aqui um exemplo baseado na nossa realidade de hoje, de um país que tem inúmeras mazelas, inúmeras dificuldades, que ainda é muito baseado numa lógica patrimonialista, mas que tem instituições muito mais desenvolvidas do que as que existiam na Primeira República. Isso aí a gente não tem nem como discutir, principalmente após a Constituição de 1988. Então, pensem, por exemplo, no caso da instituição do Ministério Público, né? Digamos, algo que acontece que é muito comum, vocês devem até já ter visto casos, né? A gente tem um sistema único de saúde. Se você está passando mal, se você está com algum problema, ou então você quer fazer uma consulta, você pode ter problemas na ordem de fila, de naquele lugar onde você foi, não tem o especialista que você precisa, ou a máquina está quebrada. É uma série de problemas que a gente encontra no nosso sistema. Isso a gente pode encontrar, certamente. Agora, você não vai chegar lá e falar, eu vim aqui, eu estou com a perna quebrada, numa situação de emergência, e a enfermeira vai te responder que, mas você votou em quem na eleição passada? E a depender da sua resposta, ela vai dizer se você vai ser atendido ou não, né? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem um sistema que é universal. Aqui era o exato oposto disso. Os serviços públicos locais eles eram desorganizados de uma forma tal que tudo que eu precisasse fazer, mesmo que fosse algo da atribuição do Estado, eu precisasse pedir um favor. Então é isso, mesma situação, quebrei a perna, tá? Você não tem um posto de saúde que funcione na localidade, se tem é muito distante, você precisa de alguém que te leve, se chega lá, vão perguntar quem que te mandou. Então, assim, é tudo na lógica do favor, do conhecimento, do plano do privado e não do plano do público. Portanto, a desorganização desses serviços públicos locais servia a esse sistema, porque colocava essas pessoas, que, como eu disse, né, são aí 90% da população rural, numa situação de pauperismo gigante, na dependência dos coronéis. Então, essa desorganização, que é fruto também de uma dificuldade administrativa, né, que está relacionada ao filhotismo também, né? Se eu coloco lá aqueles que me apoiam e não aqueles que sabem fazer melhor o trabalho, o resultado que eu tenho é uma administração que não funciona, né? Por óbvio. Agora, tem a ver com isso, mas também tem a ver com o interesse de manter esse domínio, né? Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, da indústria da seca, né? Que existiu no Brasil durante muito tempo. Então, tinha a possibilidade de você transferir a água do açude ou de um reservatório e tudo mais, e não se fazia por quê? Porque o poder de algumas lideranças locais, ele se baseava e se assentava na distribuição da água. É algo extremamente cruel, né? Mas real na história brasileira, e nesse caso nem tão distante, né? Então, como essa desorganização do serviço serve ao sistema coronelista também. Outro elemento é a questão, de um lado, das despesas eleitorais e de outro, dos melhoramentos locais. Como eu disse, o Bico de Pena estava num processo de
superação, isso significa dizer que os eleitores precisavam estar no dia da eleição diante da urna para poder colocar o seu voto. Algo que para a gente hoje parece um pouco óbvio, mas não tinha nada de óbvio naquela época, né? Pois bem, se coloque num eleitor, né, de uma localidade rural do Brasil, você, assim, uma situação de muita pobreza, coloque no lugar desse eleitor e me diga, né, se você teria interesse, se você escolheria pegar o pouco dinheiro que você tem para poder pagar transporte, elaboração de documentos, né, se hoje ainda tem pessoas indocumentadas no Brasil, imagina naquela época que tem um custo sempre, alistamento eleitoral, alimentação, porque se você vai se deslocar de um lugar para outro, você precisa arcar com alimentação, né, na rua, mais cara. E lembrando aqui que o deslocamento não é ir na escola que fica mais perto da sua casa, como é hoje, né, onde a gente tem urnas no Brasil inteiro, inclusive nos lugares mais longínquos. Não era esse o caso. Né? Os deslocamentos poderiam ser muito extensos, né, para lugares muito distantes, ou seja, com custo muito elevado, né? Então, esse eleitor, ele não tinha nenhum interesse em gastar seus poucos recursos para poder votar. Primeiro que assim, né? Por quê, né? Não existia nenhum debate sobre, olha, a democracia, o seu voto pode mudar a sua realidade. Isso não estava colocado. A gente está falando de uma população que não teve acesso a nada, uma população que não teve acesso ao mínimo de educação, uma população completamente não, mas em sua grande maioria, analfabeta. Dessa realidade que a gente está falando. E que, mais uma vez, vê, né, ano após ano, que a elite política do local onde eles vivem é basicamente a mesma. Então, não tem nenhum elemento de esperança que vai mobilizá-lo a gastar esse recurso para poder votar. Nesse caso, o que acontece é que, na verdade, os coronéis, né, os fazendeiros, passam a financiar esse deslocamento e os custos que advêm desse deslocamento e o próprio alistamento eleitoral. Esses chefes locais colocam seus recursos próprios, colocam recursos do município, né? Enfim, mais uma vez, patrimonialismo, né? Tratando coisa pública como se privada fosse, e também recebem o apoio das lideranças estaduais, que, por sua vez, também colocam recursos próprios, recursos do governo estadual, então essa confusão aí entre público e privado sendo bastante perceptível nesse caso aqui. E aí o Vitor Nunes fala uma coisa que faz todo sentido. Tá, se eu nem estava pensando em votar, e aí alguém foi lá bater na minha casa e falou assim, quer ir ali na cidade do lado e tal, não sei o quê, votar, enfim. Pagou tudo, né? Ele cita aqui, até engraçado, você é o chapéu para votação, porque eles ficavam em longas filas, né? Debaixo de sol, né? Pagou tudo para você votar. Não existe um debate público. A gente está falando de uma realidade no qual o debate público, na esfera pública habermasiana, aí não está colocado, né? Não existe isso. Então, eu não estou vendo quais são as outras possibilidades, né? Eu conheço essa desse cara aqui, desse grupo político que veio me chamar aqui para votar. Faz todo sentido que eu vote nessa pessoa. Então, assim, não se trata de considerar, né, de maneira preconceituosa, ignorantes, ou então a personificação do mal nos coronéis. Não é isso que o Vitor Nunes Leal está querendo fazer. Ele está querendo analisar essa situação, compreender essa situação e ver que existe uma relação de troca aí que envolve todos esses atores, inclusive os próprios eleitores, que, como eu disse, vem muitas vezes os coronéis, aqueles que os intimida, que os ataca, mas muitas vezes o seu próprio benfeitor, né? E aí, passando a palavra aqui para o Vitor Nunes, a falta de espírito público, tantas vezes irrogada ao chefe político local, é desmentida com frequência por seu desvelo pelo progresso do distrito ou município. É o seu interesse e a sua insistência que se deve aos principais melhoramentos do local, do lugar, né? Então é isso. Se por um lado ele é essa figura que está atrás da manutenção do seu poder, né, da sua chefia local, por interesses sim privados e próprios, por outro lado, quando você para olhar, ele é o único que fez alguma coisa por aquele local. E é essa relação que dá uma certa complexidade, né, a esse processo. O trabalhador rural, portanto, vai ver o patrão como benfeitor. E da sua parte, o coronel vai precisar promover melhoramentos locais para a manutenção do seu poderio, né? Então, essa relação dele com o governo do Estado ela é fundamental para manter o poder dele
no local, porque ele precisa dizer ao que veio, ele precisa dizer o que ele fez, o que ele vai fazer, enquanto aqueles que o apoiam só seguirão o apoiando se verem, de fato, alguma melhoria. Claro, gente, com características bastante distintas, né? Não se trata, como eu disse, de necessariamente políticas públicas universais. Pode ser simplesmente, enfim, algo, uma relação completamente privada, né? Então eu vou lá e vou asfaltar a parte da rua, né? Quer dizer, a estrada que leva para a fazenda, para a pequena propriedade de alguém que me apoia. A rua seguinte eu não vou fazer isso porque eu não tenho relação com aquela pessoa. A gente sabe disso, né? Só para destacar que o Vitor é muito crítico a esse sistema. Ele só tenta mostrar que uma visão na qual condena essa estrutura aqui e diz que por causa dessa estrutura e por causa dessa nossa história, nós nunca conseguiremos ser um país democrático, com uma representação de fato, com uma política com seriedade, né? Ele acha que isso não é o caminho. Na verdade, se trata de conhecer essa estrutura para pensar em formas de alterá-la, né? Então, como eu já disse antes, o Victor não é nem autoritário, nem cético, né? Ele se coloca em outro lugar aí, como um defensor de que o Brasil, sim, tem a possibilidade de se tornar um país democrático se superar o falseamento da democracia representativa liberal que representava o sistema coronelista. Esse sistema, por sua vez, é um sistema de reciprocidade, né? Isso vocês já perceberam, já falei bastante, mas eu quero retomar um pouquinho só para poder fixar para vocês, né? Porque esse é um elemento bastante central do trabalho dele. Os coronéis conduzem a preferência dos eleitores e o Estado dispõe dos favores, erários e empregos para permitir que esses coronéis sigam bem aí, sigam entre os preferidos dos eleitores, compreendem? Uma mão lava a outra nessa história, né? Então, não existe coronelismo só com coronel. Tem muitos outros atores aí que estruturam esse sistema. Sistema esse que se retroalimenta. As funções do coronel, né, ali na sua jurisdição, é designar os funcionários e manter o controle também por meio das funções policiais, né? A gente sabe que é competência privativa do governo do Estado a designação, né? Na verdade, o controle das polícias, né? Aqui, nesse momento, o governo estadual ele tinha a possibilidade de indicar o chefe de polícia na localidade e abrir a mão dessa sua atribuição e passava para o coronel, que tinha, portanto, o poder aí de coerção do município, né, sob as suas mãos. Então, aqueles que não estavam de acordo com ele, seus opositores, poderiam sofrer aí com a coerção por parte das forças policiais que eram nominadas pelos coronéis. Agora, algo que eu acho interessante também do Victor é que ele fala o seguinte, o coronel ele parece grande, rico, forte, diante de uma massa de miseráveis, que era, de fato, a massa que compunha a população brasileira. Mas, na verdade, ele é uma figura decadente. Se a gente pensa comparativamente, né, em relação ao que ele já foi, se pensa historicamente, ele é uma figura decadente, suscetível, né, aos humores do mercado internacional, que vai definir o valor da sua safra, né, do produto que ele produziu, numa terra, né, que já está completamente exaurida. Vários autores que passaram pelo nosso curso destacaram a completa falta de racionalidade na produção agrícola do Brasil Colônia e do Brasil Império, mesmo do Brasil República, né? Bonifácio já falava dessa exploração, o Alberto Torres bate muito nesse ponto, né? E, inclusive, diz, olha, se continuar desse jeito, esse Brasil, com toda essa natureza exuberante que os estrangeiros chegam aqui falando, né, e que a gente mesmo diz por aí que vai estar fadado ao desaparecimento, porque, na verdade, a exploração nada racional da terra faz com que o seu tempo de uso seja muito limitado. Portanto, a gente está falando de um latifundiário em que grande parte da sua terra já é improdutiva. E, portanto, se a produção se reduz e se está aos sabores, né, do mercado internacional, numa relação econômica internacional muito mais complexa do que existia durante o período
do mercantilismo, mesmo depois no início do período da Revolução Industrial, né, ali no século XIX, é, sim, uma figura em decadência. Mais uma vez, eu trago aqui a forma como o Zé Murilo coloca, que não é bem assim que os dados indicam, mas, de certa maneira, se a gente for pensar de forma comparativa, a gente vai perceber que algum fundo de verdade tem aqui na análise do Victor. Favores e perseguições e a questão da desorganização do serviço público local, que eu já tinha destacado um pouquinho antes aqui com vocês. Primeiro, uma baixa autonomia e dependência dos municípios. Pois bem, 1891, Constituição federalista, né? Nossa, muito mais do que o Tavares Bastos defendia em termos de descentralização administrativa, inspirada na Constituição americana. No papel. Aí, né, gente, dá até para dar razão para o Oliveira Viana. E olha que é difícil dar razão para o Oliveira Viana, né? Que dizia que as nossas constituições, elas eram tratados escritos que não tinham... a Constituição até 37, né? Tratados, né? Escritos, mas que nunca tinham sido colocadas em prática, né? Não sei se dá para dizer em tudo. E vamos lembrar que ele está dizendo isso para poder chegar no argumento dele da defesa do autoritarismo estatal, não é esse o objetivo do Victor, mas fato é que esse federalismo à brasileira relegou ao terceiro ente federado, ao município, uma posição de dependência muito grande. Isso porque não adianta dizer que o município é autônomo se o município não tem um orçamento com o qual possa, de fato, gerir as mais básicas necessidades de uma prefeitura, né, de um município. Então, o baixo orçamento da grande parte dos municípios brasileiros, né, então, encargos elevados, por um lado, encargos elevados, né, impostos elevados pagos pelos municípios, de outro, uma arrecadação baixíssima, acaba deixando os municípios numa condição de dependência. E aí, mais uma vez, trabalhando na zona cinza aqui, né, não é fácil, até hoje, ser oposição, ser o chefe de um município, ser oposição ao governo estadual. Imagina nessa época, porque a discricionalidade da destinação de recursos dos municípios é muito grande. E grande parte do orçamento dos municípios brasileiros, não estou falando de São Paulo, entendeu? Estou falando principalmente dos pequenos municípios. Grande parte deles é comprometido quase que na sua inteira com a folha de pagamento dos servidores municipais. Então, de fato, é uma dificuldade essa questão orçamentária até hoje. Imagine nessa época, imagine na Primeira República, né, em que processos de institucionalização, de destinação de recursos, né, como, por exemplo, destinação de impostos sobre consumo, né, que vai para os municípios, enfim, não estava estabelecido. Então, era uma dependência muito grande do governo estadual que acabava sendo um elo fundamental aí do funcionamento desse sistema. Como já disse antes, a nomeação do delegado, do subdelegado de polícia, né, concedidas pelos governos estaduais aos coronéis, e a lógica do apoio aos dominantes. O que acontecia, gente? Os chefes de estados, os grupos políticos que já estavam na política estadual, eles queriam reduzir as incertezas em relação à manutenção do seu poderio e eles queriam também reduzir o trabalho que eles teriam, né? Então, pensem aí, por exemplo, em Minas Gerais. Não tem como saber, quer dizer, tem como saber, mas não pesquisei isso antes. Se alguém tiver curiosidade, olha aí. Minas Gerais. Minas Gerais é o maior estado do Brasil, hoje tem mais de 800 municípios, na época certamente não tinha essa quantidade, mas tinha uma quantidade de municípios com certeza muito superior à Paraíba, muito superior ao Rio de Janeiro, que tem 92 municípios, né? Então, o chefe estadual, né, o grupo político estadual ali, o governador e tal, ele não queria ter o trabalho de ter que incidir em cada uma das disputas locais do Estado. Imagina, não, de forma alguma. Então, o que ele fazia? Ele olhava para a localidade, para o município, e via quem que era a força dominante ali. Quem que consegue, ao fim e ao cabo, angariar a maior quantidade de votos daquela população. Aí ele ia lá e apoiava aquele que já era dominante, para reduzir o seu trabalho ali de articulação.
Claro que poderia acontecer situações nas quais, no âmbito local, existissem apoiadores do governador ou do poder político estadual que não fossem os mais votados. E, considerando, né, interesses em jogo, aí é possível que, em algumas situações, ele tentasse intervir para poder transformar esse que é a oposição em figura dominante. Mas, via de regra, o que Vitor Nunes nos diz é que ele tentava apaziguar os ânimos, né? Então, fundir essas duas elites políticas, enfim. Mas, via de regra, o que se fazia mesmo era apoiar os que já eram dominantes, como uma forma aí de reduzir o próprio trabalho do chefe estadual. Seguindo aqui, o Vitor Nunes Leal vai dizer que, para favorecer os amigos, o chefe local resvalava muitas vezes para a zona confusa que medeia entre o legal e o ilícito. Não é, gente, que todas as ações dos coronéis fossem ilícitas ou ilegais. Vocês podem até me dizer que algumas poderiam ser ilegítimas, dentro do padrão ético que vocês considerem, antiéticas, mas nem tudo era necessariamente ilegal. Algumas coisas passaram até a ser depois, né? Carregamento de eleitor, por exemplo, mas não necessariamente eram. Agora, isso é uma parte da história. Existe a outra parte da história que, de fato, é o lugar do ilícito, a penetração em cheio no domínio da delinquência e a solidariedade partidária sobre os pecados, que o Vitor vai dizer, né? A solidariedade partidária que passa sobre todos os pecados uma esponja regeneradora, né? Então, o critério aqui não é se é legal ou se é ilegal. O critério é se é meu amigo ou se não é o meu amigo, utilizando a acepção de amigo aí, que vem do século XIX, que vem dessa dinâmica da relação entre público e privado, uma relação que não tem fronteira entre o público e o privado, que caracteriza aí o patrimonialismo, né? Nas disputas municipais, essa é uma parte que eu acho bem interessante, né? Que ele fala o seguinte, olha, antigamente, os mandões, né, se rebelavam contra a corte, diziam que não iam pagar os impostos, mobilizavam a população contra o poder central, faziam revoltas, rebeliões. Vamos lembrar lá do período imperial não, do período regencial. Lembra de todas aquelas revoltas que aconteceram no Brasil, regência, a própria Revolução Farroupilha, durando 10 anos, né? Então, o poder, a elite política local se rebelando em relação à elite política da capital, a elite política, né, depois do federalismo, da União, né, os grandes chefes políticos aí, né? Então, isso está marcado na história brasileira. Como esse não é um momento de ascensão, mas um momento de decadência dessas figuras, né, dessas elites políticas locais, e, por outro lado, aí sim, de concentração de poder, mesmo que numa federação, né, de concentração de poder no Estado, o que acontece nas disputas políticas municipais não é mais eu sou liberal, você é conservador, eu concordo ou discordo do que a capital está fazendo, do que os chefes políticos estaduais e nacionais estão fazendo. Não. O objetivo passa a ser assumir o lugar de apoiador principal do governo. Então, se o governo estadual está buscando aquele que tem mais votos, a disputa municipal para provar quem tem mais votos. Então, é todo mundo brigando para ver quem vai ser a situação. O que nos faz pensar muito sobre a política contemporânea do Brasil também, né? Nós temos algumas forças políticas no Brasil que elas não são nem de esquerda, nem de direita, nem conservador, nem liberal, nem progressista. Elas são a situação. Então, se tem governo, lá estão. Essa era a lógica das disputas políticas municipais nesse período, né? Que, como eu disse, a gente vê hoje também em algumas forças políticas, né? E nos municípios, gente, quando a gente pensa na política nacional, é muito mais fácil ver essa estratificação ideológica, né? Uma coerência nas próprias coligações e relações entre os partidos políticos no Brasil, em que pese, né, as dificuldades relacionadas aí ao fato de nós sermos o país com a maior fragmentação partidária da história do mundo, né? Não só do mundo no presente, né? Mas você tem uma coerência muito maior entre as forças políticas no âmbito nacional. Quando chega no Estado, a depender do Estado também é mais fácil de você encontrar, mas nem sempre. Você pode ver algumas chapas e dizer, mas, sei lá, partido A e partido B não se degladiam em âmbito nacional, o que eles estão fazendo juntos aqui nessa coligação? Mas no âmbito municipal ainda é menos. Agora,
Quando chega nos municípios, aí acabou. Não dá para dizer que acabou, tudo bem, ainda tem diferença dentro dos partidos, principalmente os partidos maiores e os partidos mais ideológicos, ainda que pequenos, né? Mas a gente percebe que essa separação ideológica ela se dilui demais. Porque essa lógica que estava estabelecida aqui na Primeira República de que eu, enquanto prefeito, o que eu quero é ser situação para receber o que o governador do estado, ou governador do estado porque é o mais próximo, né? O que o governador do estado vai distribuir em termos de políticas, e nesse caso aqui ainda de favores, muitas vezes favores pessoais, ainda se mantém em muitos e muitos lugares no Brasil. Por isso que a gente vê isso, né? Essa salada de partidos que não se encontram no âmbito nacional, muito pouco no âmbito estadual, mas que quando chega no município está muitas vezes todo mundo junto, né? Por causa disso, como eu disse, é difícil demais ser oposição quando se está no município com pouca autonomia orçamentária. Na Primeira República, eleve isso à enésima potência da dificuldade. Então, portanto, é estruturante também para essa lógica a falta de autonomia municipal. Como eu já disse, penúria orçamentária, redução, né, das atribuições autônomas, excesso de encargos e a própria intervenção policial nos pleitos, né, porque quem chefia a polícia é o governo do estado. Digamos que tem um município no qual ele não conseguiu fazer aquela relação, estabelecer um contato ali, enfim, não conseguiu estabelecer esse sistema, esse elo que caracteriza aí o sistema coronelista. Né? Ele não conseguiu fazer isso. Beleza, o que ele faz? Chega lá, intervém com a polícia e acaba com o pleito, acaba com a eleição. Então, assim, se não deu certo nas relações de convencimento, de troca de favores, enfim, é só fazer a intervenção policial, que era muito comum, né? Não sei se vocês se lembram também lá do período, aquela confusão no período regencial, né? Disputa toda lá, que teve uma eleição que foi chamada as eleições do cacete, né? Precisa dizer mais do que isso? Isso se mantém na primeira República também, né? Em 34, o Vitor Nunes Leal vai dizer que é o seguinte, tem uma diferença. Acontece o que ele chama de surto autonômico da Constituição de 34. Contudo, como vocês viram bem na semana passada, a Constituição de 34 não teve uma vida muito longa, né? Porque o Estado Novo decreta a Constituição de 37 ali, pouquíssimos anos depois. E a Constituição, inclusive, já vinha sendo subvertida pelo estado de sítio, depois pelo estado de guerra, né? Decretado aí pelo próprio parlamento, né? Então, assim, teve esse surto que ele chama de autonômico, mas que não foi colocado em prática. E ele analisa a Constituição de 46, né? Terceira Constituinte aí, como uma Constituinte que leva em consideração o problema do municipalismo. Mas ele acha, né, está escrevendo em 48, que ainda é cedo demais para dizer de maneira taxativa que essa nova Constituição resolve o problema da autonomia dos municípios, né, que para ele é chave para a superação aí também desse sistema, né, porque essa relação de dependência do município com o governo do estado também é fundamental, mesmo que uma chefia política local, um coronel, enfim, quisesse se descolar do governo do estado, ele não teria acesso a essas benesses que são fundamentais para que ele possa agradar o seu eleitorado, né? Então, ele diz que assim, vamos esperar para analisar de fato se a Constituição de 46 é o suficiente aí para resolver esse problema da autonomia dos municípios, né? Vamos lá. Isso aqui eu vou fazer bem en passant, porque é algo mais uma caracterização do que a gente já tinha visto lá no século XIX, que é essa coisa da ascensão política do bacharel, mas ela não muda a estrutura do coronelismo, né? Então o coronel ele acaba contribuindo com a sua influência, com o seu dinheiro, com a sua tradição e coloca no lugar, né, como uma figura política, os bacharéis, os doutores, né, por causa da sua oratória, nas campanhas, nos debates. A gente já viu aquele mecanismo de cooptação pelo casamento, né, a genrocracia do Gilberto Freire, a própria formação dos filhos dos latifundiários nos grandes centros intelectuais no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, muda a roupa, a carinha, mas não muda a estrutura aqui.
ela segue sendo essa estrutura imbricada aí do coronelismo, ainda que com figuras diferentes, talvez até mais palatáveis, né? E o coronel vai ser aquela figura, né? Esqueci de dizer, mas é fundamental, que vai controlar o famoso voto de cabresto, né? Então, eu falei aqui porque é o elemento de diferenciação do que o Vitor coloca, né? O que existe também o processo do convencimento político, mas Primeira República, dentre uma das suas características aí, lembrem aí das aulas de história do ensino médio, é o próprio voto de cabresto, que vai estruturar esse sistema também. E aí a questão, para fechar, da autonomia legal versus autonomia extra-legal. A autonomia legal é aquela que está no papel. Em tese, o município é autônomo. Contudo, ele só consegue, de fato, colocar em prática as políticas que ele considera relevantes ou que o seu eleitorado deseja por meio dessa ligação que é extra-legal, que, na verdade, não é uma relação de autonomia, mas uma relação de dependência, né? E isso aí vai ser fundamental para estruturar um coronelismo. Outro elemento importante é a vista grossa dos governos estaduais frente à administração municipal. Então, lembra, né? Aos inimigos, a lei. Para os amigos, o que quiser, né? Então, se você é meu apoiador no âmbito estadual, não importa o que você faça na administração municipal. Não vai ter nenhum tipo de represália, investigação, isso está fora de cogitação. Agora, se você for oposição, aí sim, né? Também qualquer relação com a realidade atual não é mera coincidência, né? Como eu sempre digo, esses processos políticos, políticos históricos, eles deitam raízes, né? Isso não significa dizer que não é possível uma mudança de trajetória, né? Como alguns colocam. Essa não seria, de fato, a perspectiva do Victor, seria mais, talvez, a do Sérgio Buarque de Holanda, até mesmo do Raimundo Faoro, que a gente vai ver semana que vem. Aproveito para pedir, por favor, leiam o texto do Faoro. Eu fui, assim, demais essa semana, coloquei um pouquinho de página para vocês, sei que está no final do semestre. Agora, são poucas páginas, mas é uma leitura densa, tá? Porque é uma síntese, capítulo final, conclusão, de mais de 800 páginas. Então, é aquele tipo de leitura que eu peço que vocês façam e façam em detalhe. Não entendeu uma coisa, volta, anota, traz para a aula para a gente poder discutir, tá bem? Mas não deixem de ler o Faoro para a semana que vem. Mais um autor fundamental aí no pensamento social e político brasileiro. Mas vamos voltar aqui ao Vitor Nunes Leal. Então, essa vista grossa frente à administração municipal também é parte da estrutura do coronelismo. E ele vai destacar o alto preço que é pago pelos governos por esse sistema, né? O primeiro preço é o seguinte: lembrem que eu falei que uma das características secundárias do coronelismo era o filhotismo. Então, a pessoa não assume um espaço na administração pública porque é o mais apto para aquela função, mas é porque apoia ou não o chefe local. Isso significa dizer, na prática, que grande parte da administração do município, que já é uma administração que passa por dificuldades orçamentárias, como eu já falei aqui inúmeras vezes, vai ser mal executada. Gente, assim, isso é muito real. Eu, quando estava no governo federal, eu fui em muitos municípios, principalmente municípios pequenos, em que hoje em dia, você chegava para conversar com o secretário do município, sei lá, de secretário de educação, secretário de governo, que não sabiam as coisas mais básicas da operacionalização de uma licitação, de uma chamada de preço. Vocês não precisam saber isso, mas alguém que está na administração pública precisa saber disso. Inclusive porque hoje as exigências para você liberar recursos públicos, elas são maiores, porque a gente tem uma série de órgãos de controle, passamos por um processo de institucionalização da administração pública muito maior. E muitas vezes os municípios que não têm recurso, que precisavam de recursos e tinham políticas públicas, né, de transferência desses recursos, né, para várias políticas, né, eu me lembro de uma que eu acompanhava, que era das cisternas, né, enfim, necessárias, importantes para a população, não conseguiam esses recursos que estavam disponíveis porque não tinha pessoal técnico capacitado para poder fazer um projeto, né, enfim, coisas básicas, né. Imaginem a Primeira República, numa lógica, eu estou falando de
alguns que eram indicados, mas eu estou falando já de uma existência de uma burocracia estatal já de pelo menos 30 anos, né, nesse município que eu estou citando agora no presente, né? Imagina nessa época, que não tinha uma burocracia, e aí voltando ao Weber novamente, né, uma burocracia baseada na especialização e no conhecimento, porque a lógica era a lógica do filhotismo, né? E que, por outro lado, se fazia vista grossa o que era feito de errado, ilícito, enfim, né? Então, um alto preço pago pelos governos que vai se refletir na administração e, ao fim e ao cabo, se reflete na vida das pessoas, né? Então, se por um lado a gente tem uma estrutura que se beneficia dessa desorganização, por outro, existe uma desorganização que é gerada por essa estrutura e que não necessariamente é uma coisa assim, o coronel acordou hoje e falou assim, eu quero deixar todas as pessoas na minha mão e por isso nada aqui vai funcionar. Não, uma parte ele queria que funcionasse, porque se funcionasse era bom para ele ia dizer eu que fiz e tal, né? E com isso conquistar ou manter seus eleitores. Mas existia certamente aí uma desestruturação dessa administração que tem total ligação com a própria estrutura do coronelismo. E o poder de coesão do governo, né, era para evitar surpresa nos resultados dos pleitos municipais e garantir a continuidade do sistema. Aí, gente, vou beber uma água aqui só para fazer um ponto. Como eu disse no início, o Victor estava muito preocupado e animado também, né? Vamos combinar que é 48, acabou o Estado Novo, acabou uma Constituinte, a gente está aí num período democrático, né? Com todas as limitações aí desse período, mas enfim, ele estava esperançoso de que era possível construir uma democracia no Brasil. Por que ele se interessa pelo coronelismo? Porque ele considera que o coronelismo é basicamente o falseamento da democracia representativa, por causa de tudo que eu falei, né, do voto de cabresto, da dependência dos eleitores em relação aos coronéis, da dependência dos próprios coronéis em relação ao governo estadual, mas eu quero trazer um outro elemento aqui. Eu sempre falo com vocês que quando a gente está trabalhando com conceito, a gente precisa definir o conceito que a gente está utilizando, porque semana passada a gente viu, né, existe até democracia autoritária para o Goebbels e para o Oliveira Viana, inspirada no Goebbels, então assim, cabe tudo. Então, quando a gente vai falar democracia, tá, qual o conceito de democracia? Pois bem, o meu conceito de democracia que eu quero debater aqui vai ser um dos mais minimalistas possíveis, né? Não é o mais minimalista, porque o do Schumpeter é mais minimalista ainda. Mas o do Down, por exemplo, que é um minimalista. O que ele vai dizer? Um país pode ser considerado democrático no sentido da poliarquia quando ele tiver ampla participação, né? Então, as restrições ao voto forem muito limitadas, né? Então, idade, enfim, crianças não votam, coisas do tipo, muito limitadas, mas amplíssima parte da sua população vota. E o outro elemento estruturante do conceito dele de democracia é a possibilidade de que a oposição se torne situação, a existência de competitividade. Ou seja, não confundam, porque às vezes a mídia trata de uma forma equivocada. Mas não sei quem ganhou, tal força política ganhou 2, 3, 4 vezes mais. Ok, se o povo definiu que eles iam ganhar, tá tudo ok. Não é antidemocrático. O que é antidemocrático é o seguinte, aquele que ganhou uma determinada eleição se tornou situação, se utilizar do poder que advém, né, de ser governo para mudar as instituições de forma tal ou não mudar as instituições, se utilizar de recursos financeiros, que seja qual for a forma, se utilizar desses recursos para poder impossibilitar que aqueles que são oposição tenham chances de se tornar situação, tenham chances de disputar, de se tornar governo. Isso sim seria um elemento antidemocrático. E é exatamente isso que acontecia nesse sistema aqui. Eles se organizavam de uma determinada forma que nem o governo estadual, nem a chefia local perderia. Porque é isso. Mesmo que, claro, né, às vezes tem algum ponto fora da curva. Então, digamos que, por exemplo, determinado município, algo deu errado e a oposição, que não tem relação com o governo estadual, se elegeu. Beleza. Corta para 4 anos depois. Essa oposição que passa a ser a situação no município, mas a oposição ao governo estadual, provavelmente vai ter passado todos esses anos de mandato à míngua.
lembra que o orçamento é super reduzido no município, né? A capacidade de fazer algo que agrade os seus correligionários, que que agrade o seu eleitorado, é baixíssima. Então, a chance dessa, que era oposição, virou situação, mas que era oposição ao governo estadual, de se manter na chefia local é muito baixa. Então, enquanto sistema, mesmo que existam exceções, eles conseguem se reproduzir. Então, o poder de coesão do governo evita surpresas nos resultados dos pleitos municipais e, portanto, garante a continuidade do coronelismo. E aí, eu acho que eu pulei um ponto aqui, deixa eu diminuir a tela para voltar, mas já vou falando com vocês, né? Ou falei no início da aula, já não me lembro mais. O que o Vitor vai dizer é que existe uma forma, né, de quebrar esse domínio, né, que tem a ver com a própria transformação da sociedade brasileira. A forma é o processo de urbanização. Então, numa sociedade urbanizada, o controle desses senhores rurais, desses coronéis, vai se reduzir cada vez mais, porque uma coisa é você controlar o voto de 73% do eleitorado brasileiro. Outra coisa é controlar o de 10% do eleitorado brasileiro, né, de 15% do eleitorado brasileiro, que é mais ou menos por onde deve estar hoje o eleitorado da população, a representação rural no eleitorado brasileiro. Né? Então, o processo de urbanização contribuiria para isso, mas não só. Ele também considera que o processo de acesso à educação, portanto, né, essas pessoas que não questionavam, que não criticavam esse sistema, que não percebiam nesse sistema uma situação de dominação, né, de subserviência, passam a criticar, a pensar pelas suas próprias ideias a partir, não estou achando aqui não, mas enfim, é o que eu estou dizendo aqui, a partir de um processo de universalização da educação. Lembrando que o Victor, o único contato que ele tem aí com o Estado Novo, né, com o qual ele não compartilha das ideias, é por meio do seu trabalho junto ao Gustavo Capanema, ministro da Educação, né? Então, colocando aí como elemento central para ele. E o acesso à informação, como eu já tinha dito antes, né? A coisa dos rádios, né? Que acaba criando, e aí são as minhas palavras e não do Victor, né? Uma esfera pública de debate que não existia, né? Não é ele que está colocando isso. Só estou trazendo um elemento aqui para a gente poder pensar, né? Em que as pessoas passam a discutir o que é feito da política municipal, quem vão votar, quem vão deixar de votar, a partir dos seus interesses individuais e coletivos, né? E não daquele senhor visto como benfeitor ou aquele que manda você votar de acordo com os interesses políticos e eleitorais e mesmo econômicos dele, né? Então, partindo aqui para a conclusão, é um fenômeno de grande complexidade, abordado com a complexidade que merece pelo Victor, e que representa, na verdade, a decadência dos senhores de terra. E isso é uma novidade também desse texto, porque as análises sobre o mandonismo, né, que vem lá desde o período colonial, colocavam esses chefes locais como figuras que tinham o poder absoluto, né? Era quase o município sou eu, né? Quando existia município, a província, a comuna, seja lá o que for, né? Pequenos absolutistas aí em suas terras. E o que o Vitor mostra é que isso está em completa decadência. Sem o governo estadual, pelo menos, esses antes-absolutistas nada podem fazer ou podem fazer muito pouco, o que demonstra, na verdade, uma decadência. É um sistema no qual um dos seus elos fundamentais, o coronel, que não é o único, é, portanto, só um elo, é uma figura decadente. Isso é uma novidade no trabalho do Vitor também. E, por fim, é do sacrifício da autonomia municipal que ele tem se alimentado, o coronelismo, tem se alimentado aí para sobreviver, né? E eu digo mais, não só do sacrifício da autonomia local, né? Mas do sacrifício desse povo, que muito bem caracterizado pelo Vitor, mesmo que a gente esteja falando dos pequenos proprietários, são uma massa de pessoas paupérrimas, sem acesso ao mais básico, né? E que tem nessa relação uma relação de sobrevivência em relação ao seu chefe local, mas não consegue acessar aí, né? Enfim, serviços universais, né? Tem que basear o acesso ao mais básico para sua sobrevivência a essas
relações privadas que caracterizam e caracterizaram o patrimonialismo na política brasileira. Acho que é isso, gente. Eu quero combinar uma coisa com vocês. Hoje eu tive esse problema técnico, não consegui fazer a aula ao vivo, mas eu peço que vocês anotem as dúvidas de vocês, tanto durante a leitura, tanto em relação à aula de hoje. E aí, na semana que vem, quando a gente for discutir o Raimundo, a gente começa pelo Vitor Nunes Leal. Então, vocês tragam as dúvidas de vocês, a gente faz um debate sobre esse tema. Se for necessário, a gente pode estender a aula um pouquinho mais do nosso tempo combinado, né? 2 horas e meia, a gente vai um pouquinho mais à frente, não tem problema, a gente dá conta, se necessário for, faz um intervalo, mas a gente fecha aqui com a participação de vocês, o coronelismo em chave e voto, porque é bem importante que vocês entendam enquanto um fenômeno histórico, enquanto um conceito específico, e não da maneira que muitas vezes é utilizada de forma bastante vulgar, até mesmo na ciência política, sem se remeter ao conceito clássico, tá? Para terminar, leiam Raimundo Faoro. Semana que vem, como eu já informei, é feriado aí em João Pessoa, mas o calendário não me permite ter feriado. Portanto, eu vou dar aula nos horários normais, turma do bacharelado de manhã, turma da licenciatura à noite. Vocês não são obrigados a acompanhar, vai ficar gravada. Vocês podem assistir depois e fazer o relatório lá para a presença, mas quem quiser acompanhar, mesmo horário, na sexta-feira que vem, tá bem? Dia 20. É isso. Quem não leu Coronelismo, leia. E, por favor, leia o Raimundo Faoro. Até a próxima, gente.